Sim, bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas Manhãs Sem Limites. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites, colunista da revista Crescer, e nós estamos juntos para mais uma das nossas Manhãs Sem Limites. Mais um momento de troca, mais um momento em que a gente vai refletir um pouquinho sobre essa importante missão que é educar, que é ser mãe, ser pai, ser professor, né? E eu queria hoje trazer um pouquinho para você da realidade da filosofia e da ideia e das escolas montessorianas, né? Então, a gente tem vários modelos de escolas, né? Um deles é o modelo montessoriano. E no modelo montessoriano as coisas acontecem de uma forma diferente. Quando a gente visita uma escola montessoriana, muitas vezes a gente estranha. Como que essas crianças não estão doidas, atrapalhando, correndo para lá e para cá? Como que essas crianças estão quietinhas, trabalhando sozinhas muitas vezes? Como que cada criança faz uma coisa diferente na mesma hora? Cada criança está trabalhando com um material diferente dentro da sala de aula. Como que isso acontece? Como que o professor não fica gritando? Como que o professor não fica dando bronca? Como que é? Né? Então, como isso é possível? Tem muitas coisas, gente, que as crianças não fazem a contento porque o adulto não acredita que seja possível. Então, ele nem cria condições, ele nem cria relacionamento para levar as crianças a serem saudáveis. Muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de ter crianças saudáveis e se comportando bem porque a gente não acredita nisso. Eita, que tem gente que tá de aniversário hoje que vai me encontrar no sábado, é isso mesmo? Quem que é? Michele, parabéns! Sábado tem abraço, então, especial. Que maravilha! Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa realidade montessoriana, falando da relação professor-aluno, tá? Eu tô falando do livro Educação para o Desenvolvimento Humano para Entender Montessori, do Mário Montessori Júnior, neto da Maria Montessori, tá? Ele diz o seguinte: o respeito mútuo é desenvolvido pelo relacionamento entre criança e professor. Então, olha só como é que desenvolve o respeito, é pelo relacionamento da criança e do professor. Começa aí, né? Muitas vezes, gente, eu vejo que o adulto ele quer o respeito da criança, mas ele não quer respeitar a criança, não. Claro que ele não está pensando isso conscientemente, mas pela cultura nossa, ele acaba reproduzindo isso. Ele acaba reproduzindo inúmeras situações de desrespeito. Se você já viu o TED que eu fiz, O Mundo sob a Perspectiva da Criança, você vai ver que a gente desrespeita sem saber que está desrespeitando, sem querer, pela cultura, né? E quer o respeito da criança. Então, começa. Quando a criança vai pela primeira vez à escola, olha que coisa mais sensível. Na idade de 2 anos e meio, 3 anos, isso, né, no mundo ideal. Ela quase não teve contato com outras crianças. Mas mesmo que ela vá antes, tá, gente? Vale também. Mesmo raciocínio. Na verdade, se ela for antes, ela quase não teve contato mesmo, né? Então, lidara quase que exclusivamente com adultos, estabelecendo, na verdade, né, muitos vínculos pessoais, primeiro com a mamãe, depois com o papai. E então com os outros adultos nos quais confia. Os professores ocupam um lugar importante na sala de aula, como a mamãe faz em casa. As crianças voltam-se naturalmente a eles para pedir ajuda. O relacionamento que se está, mas um laço positivo entre professor e criança é a única base satisfatória para a educação. Vou repetir. Um laço positivo entre professor e criança é a única base satisfatória para a educação. Por essa razão, Montessori chamou a educação de uma técnica de amor. Não tem jeito de educar sem vínculo. Não tem jeito de educar sem um laço positivo. Não tem jeito de absorver o que o outro quer me dizer se não tiver uma relação positiva.
Não tem jeito. Os professores devem esforçar-se em estabelecer um relacionamento positivo com as crianças, de modo que conquistem a sua confiança e a autoridade a eles imanente seja vista como uma circunstância natural. Para consegui-lo, devem fazer-se tão agradáveis quanto possível, não apenas superficialmente, mas também incentivando novas e agradáveis experiências. Tem que ser bom estar com o professor, tem que ser agradável encontrar aquela pessoa, tem que ser bom, meu Deus, tem que ser bom estar com ele. Senão, gente, quem é que quer ir e ficar 4, 5, 8 horas com gente que não é agradável? Bom dia, Beatriz, querida! Muito bom, Beatriz lá de Maringá, super carinhosa, cheia dos presentes, maravilhosa. De alguém que não é agradável estar com a pessoa, que não dá certo, que não se preocupa em ser, né, agradável com a criança. É difícil, né? É difícil, é bem difícil. Uma vez, olha só que coisa mais linda, tá? Não, eles devem respeitar a personalidade das crianças, entender que um vai ser mais animado, o outro vai ser mais tranquilo, um vai ser mais falante, o outro vai ser mais tranquilão, né, mais na dele. Eles devem respeitar, atender suas necessidades individuais e apreciar seus progressos. Assim, eles evitam ficar em oposição às crianças, é isso. Evitem ficar em oposição às crianças. Isso vale para pai, isso vale para mãe, isso vale para professor. Meu Deus, gente, por que a gente fica achando que nós estamos em lados opostos? Professores e alunos não estão em lados opostos, crianças e pais não estão em lados opostos. Quando a gente fica achando que a gente está em lados opostos, quando a gente acha que está em posições contrárias, e isso acontece com patrão funcionário, olha, a nossa sociedade toda fica se organizando como se a gente tivesse lados opostos. Não! A gente está do mesmo lado. Se a gente está numa empresa, a gente está do mesmo lado. Se a gente está numa família, a gente está do mesmo lado. Se a gente está numa escola, a gente está do mesmo lado. Pais contra professores, gente, a gente vê de tudo nessa vida, tá? De tudo. Não, gente, a gente está do mesmo lado, nós estamos querendo a mesma coisa. Oh, meu Deus! Assim, evitam ficar em oposição às crianças, como representantes da autoridade arbitrária, e colocam-se ao lado delas, como pessoas mais sensatas, que podem entendê-las, que estão prontas a ajudá-las em seus esforços para alcançar o mundo dos adultos. Então, o professor é um mediador, ele vai ajudar, um guia, né, para ajudar a criança a alcançar esse mundo dos adultos que ela quer conquistar. As crianças, por sua vez, respondem com afeição e boa vontade, aceitando a orientação do professor. Bom, se esse cara é, né, parceiro, tá junto comigo, fica mais fácil de eu aceitar a orientação dele, né? Fica mais fácil de eu acatar o que ele tem para dizer. Uma vez que esse tipo de relacionamento tenha sido estabelecido, o professor poderá gradualmente ajudar as crianças a tornarem-se membros da comunidade, o que só é possível quando há respeito aos interesses do grupo e cooperação para manter a ordem social. As crianças aprendem a utilizar o material com cuidado, né? Olha que coisa mais linda! As crianças aprendem a cuidar do material, deixar em boas condições, auxiliar na manutenção das partes comuns do ambiente. Então a criança entende que a ação dela faz diferença, ela trabalha naquele ambiente de alguma maneira. Desculpa. Vamos que vamos. A comportar-se de modo que as outras possam trabalhar sem serem importunadas, sem serem atrapalhadas, a desenvolver boas maneiras que serão de ajuda em várias situações, inclusive situações sociais, né? A conseguir segurar um pouquinho a necessidade de satisfazer os seus próprios desejos quando eles entrarem em conflito com a realidade e necessidade dos outros. E todas essas coisas acontecerão naturalmente
e no momento certo, né? Aí tem gente que fala, ai, mas e se a criança ficar fazendo birra? Ai, mas se a criança... Calma, vamos devagar. Se ela tá fazendo birra, ela tá dando um sinal, eu ainda não estou maduro o suficiente, eu preciso de ajuda, e aí a gente vai, né, trabalhando pouco a pouco. Tem um processo chamado normalização, quando a criança já perdeu o seu equilíbrio natural e precisa voltar ao seu equilíbrio normal, por isso normalização. Né? Que é fantástico. Então, muitas vezes, quando eu falo, e quando a criança fica fazendo birra? E quando a criança fica isso? E quando a criança fica aquilo? Eu já estou provocando uma queda, né? Uma fuga do equilíbrio natural da criança e estou colhendo esse resultado. E aí eu preciso me trabalhar para que eu consiga ser um adulto, né, que ajuda a criança e que não tira a criança do seu equilíbrio natural, que consegue ser alguém que contribui para o equilíbrio natural da criança, percebe? Então, assim, quando eu acho que o problema está na criança, eu já não estou entendendo nada, eu preciso começar a estudar mais, viu? Quando eu acho que a criança está com um problema, e ela pode estar, né? Mas não que ela veio com problema, que ela é problemática, não, ela pode estar em resposta a um ambiente não preparado, ela pode estar alterada, né? Porque eu tenho adultos não conscientes lidando com ela. Gente, uma criança num ambiente preparado com adultos conscientes não é problemática. Você entendeu? Ela pode ter momentos difíceis, né? Sei lá, tá passando pela chegada do irmãozinho, tá passando pela fase do próprio Terrible Two, né? Onde a gente chamou com esse nome, com essa expressão horrorosa dos terríveis 2 anos, em que ela... Mas isso, se eu acho terrível, é porque eu já não tô consciente. Porque se eu tiver consciente dos processos de desenvolvimento da criança, eu não acho terrível. Eu acho um processo lindo de busca da própria identidade, de busca da própria autonomia, né? É diferente. Montessori foi uma das primeiras a constatar a importância do trabalho coletivo para o desenvolvimento mental e empenhou-se na criação de condições ótimas para realizá-lo em suas escolas, para tudo, tá? Muitas vezes as pessoas acham que Montessori privilegia só o trabalho individual. Não é verdade, olha só o que ele está falando aqui, viu? Nos exercícios de vida prática, por exemplo, as crianças pequenas são levadas ao contato social pela própria natureza das tarefas e pelo modo como o material é disposto em sala de aula. É comum ver 2 ou mais crianças agruparem-se espontaneamente para fazer os exercícios. O trabalho coletivo continua a ser enfatizado na educação primária e secundária montessoriana. Então aqui ele fala, tem os exercícios de vida prática, você vê crianças de 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos trabalhando juntas, elas se agrupam às vezes para fazer coisas, e quando elas vão para a primeira série, né, para o ensino fundamental e aí depois para o ensino médio, aí muito mais ainda o trabalho coletivo vem com força. Então, o que a gente percebe? Como Montessori, muitas vezes no Brasil, é mais comum em escolas de educação infantil, e lá no infantil Montessori entende que a criança está se descobrindo, não existe ênfase no trabalho realizado o tempo inteiro em conjunto. As crianças trabalham próximas umas das outras, mas não necessariamente juntas, né? Então elas ficam ali funcionando no mesmo ambiente, mas cada uma fazendo o que quer fazer e eventualmente se agrupam. Agora, quando ela vai para a idade de 6, 7 anos, ela começa a ter a demanda da interação mais social. Aí, assim, também as propostas começam a atender a essa demanda mais social, né? É isso, é por aí que a gente tem o trabalho realizado com as escolas montessorianas e é bem diferente do que a gente vê na educação tradicional. Então, o que a gente quer trazer é que existem modelos diferentes, existem possibilidades diferentes e que eu não preciso ficar disputando, brigando com a criança para mostrar minha autoridade. Que ao contrário, eu tenho que ser agradável, tenho que trazer a criança realmente nesse vínculo, nessa técnica de amor, de autoridade que vai sendo
recebida pela criança de uma maneira muito mais tranquila, muito mais saudável, né? Reggio Emília, tem gente falando aí, né, Michele? Parecido com Reggio Emília. É também nessa linha, né? Não tem o mesmo método, a mesma técnica de Montessori, mas hoje meu filho estuda numa escola Reggio Emília, então tem bastante respeito, sim, também aos interesses da criança, ao relacionamento de vínculo a ser criado com ela. Obrigada por estar aqui, um beijo grande. Se você está em Uberlândia ou Contagem, a gente se vê dia 30 e 31 agora e vai ter resultado do sorteio hoje nos stories do Insta para você acompanhar quem vai levar mais uma palestra aí de graça. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!